Hoje, todos nós conhecemos a marca automobilística BMW. Sonho de consumo de muitas pessoas, a marca é sinônimo de luxo quando se fala em carros. Porém, existe uma história que poucas pessoas conhecem, e para entendermos esse lado sombrio da marca, precisamos conhecer a história de um homem chamado Günther Quandt. Até hoje, a família Quandt é uma das mais ricas da Alemanha. A fonte de riqueza provém da Primeira Guerra Mundial, onde Günther, herdeiro de uma família de fabricantes têxteis, fez uma fortuna vendendo uniformes para o Império Alemão. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava passando por períodos de hiperinflação, e Günther aproveitou e adquiriu muitos negócios que estavam lutando para não quebrar. No período de 10 anos, Günther expandiu sua empresa têxtil em nível nacional e se ramificou em várias outras áreas industriais, como petróleo, armas e fábricas de bateria. Em 1918, uma tragédia aconteceu. Sua esposa, mãe de seu único filho, Herbert, morreu de gripe espanhola. No entanto, 3 anos depois, Günther se casou novamente, dessa vez com uma jovem, 20 anos mais nova que ele, chamada Magda Ritschl. Infelizmente para ele, ela se cansou do casamento e pediu o divórcio em 1929. E é exatamente nesse ponto em que as coisas ficam interessantes. Porque para qualquer pessoa, um divórcio não seria o ponto mais alto na vida de alguém, mas Günther encontrou uma oportunidade incrível nisso. Magda deixou Günther para se casar com ninguém menos que Joseph Goebbels, o homem que mais tarde seria o ministro da propaganda da Alemanha nazista. Günther foi surpreendentemente acolhedor com o novo relacionamento de sua ex-esposa, tanto que ele ofereceu sua própria mansão para o casamento deles. Magda e Joseph se casaram em 1931, e o padrinho do casamento era ninguém menos que Adolf Hitler. Günther viu um grande potencial com suas novas conexões, porém decidiu se manter neutro, até que em março de 1933 o Partido Nazista ganhou as eleições, e agora Hitler estava no poder, e a remilitarização estava no topo de sua agenda. Günther se tornou um dos aliados mais importantes de Hitler. Suas fábricas eram essenciais na máquina de guerra nazista. Seu maior trunfo, de longe, era a fábrica de baterias, a AFA. As baterias equipavam todos os tanques, submarinos da Alemanha e até a arma milagrosa do Hitler, o foguete V2. Em 1937, Hitler nomeou Günther como líder da economia de guerra. E nas conquistas de Hitler, Günther foi o primeiro a se apropriar das fábricas apreendidas em toda a Europa. A partir de 1941, trabalhadores forçados começaram a trabalhar nas fábricas de Günther, à medida que a demanda dos alemães na guerra aumentava. Embora o trabalho forçado tenha se tornado predominante em muitas empresas alemãs da época, as de Günther foram infames entre os círculos judaicos, como sendo muito duras. As condições de trabalho nas fábricas de bateria eram brutais, os trabalhadores não recebiam nenhuma proteção e, como consequência, a grande maioria morreria de envenenamento por chumbo em menos de 6 meses. Supervisionando a AFA estava Herbert Quandt, filho de Günther, e que estava envolvido nos negócios desde muito jovem, e assim como seu pai, era membro do Partido Nazista. Em 1943, Herbert ajudaria a SS na construção de um campo de concentração em Hanover, ao lado de uma de suas fábricas de bateria. Posteriormente, ele fez outros campos em Berlim e Viena, também visando suas fábricas. Como todos sabem, a Alemanha perdeu a guerra em 1945, e agora vocês imaginam que seria o fim para o Império dos Quandt. Pelo contrário, apesar dele ser o maior empresário industrial, ele nunca foi indiciado. Quando os americanos capturaram Günther, o deixaram no campo Merseburg, que era anteriormente o maior campo de prisioneiros de guerra da Alemanha. Depois de 1 ano e meio, Günther foi liberado. De acordo com documentos da época, não havia evidências suficientes ligando Günther aos nazistas. Ao contrário de seu pai, Herbert acabou sendo capturado pelos britânicos e foi liberado algumas semanas depois. Aos olhos dos britânicos, a maior prioridade era reconstruir a Alemanha, e pessoas como ele e seu pai eram vistas como necessárias para esse fim. E não somente os Quandt se safaram dessa. Até mesmo os industriais que foram indiciados nos julgamentos de Nuremberg acabariam sendo libertados sob o mesmo pretexto. Günther viria a morrer em 1954, deixando Herbert no comando da riqueza da família. Assim como seu pai, ele também achou incrivelmente lucrativo comprar empresas à beira da falência, e foi exatamente isso que ele fez com a BMW. Ao contrário da família Quandt, a BMW estava indo de mal a pior após a Segunda Guerra Mundial. Suas fábricas foram fortemente bombardeadas
e as do leste da Alemanha foram tomadas pelos soviéticos. Na verdade, a BMW não foi capaz de produzir carros até 1952. Para sobreviver antes disso, eles recorreram à fabricação de equipamentos de cozinha, a partir do metal recuperado. Em 1959, à beira da falência, eles estavam desesperados e dispostos a vender, e Herbert fez exatamente isso. Foi graças à sua injeção de capital que a BMW conseguiu se salvar. Eles criaram o BMW 1500, o sedã que se tornou base para os modelos modernos. Foi o projeto que levaria a empresa a registrar lucro. Mas o fato é que o dinheiro usado para reconstruir a BMW veio de lucros provenientes da guerra e de trabalhos forçados, e os Guand evitaram tocar nesse assunto até muito recentemente. Enquanto outras empresas alemãs apresentaram desculpas no final da década de 90, os Guand permaneceram em silêncio até outubro de 2007, quando um documentário muito explícito compartilhou essa história com o público. Desde então, os Guand emitiram desculpas públicas e tudo mais. Mas, independente disso, eles ainda continuam sendo os alemães mais ricos por uma ampla margem. A filha de Herbert, Susanne Klatten, é a mulher mais rica da Alemanha. Seu filho, Stefan, é o maior acionista individual da BMW, controlando pouco mais de 25% da empresa. E eles também continuam atrelados à política. Eles são um dos maiores doadores políticos aos democratas cristãos, o maior partido da Alemanha. É fato que dificilmente os netos de Gunther podem ser responsabilizados por seus crimes. Porém, é muito interessante e bizarro ver a ligação direta entre a máquina de guerra nazista, a elite alemã de hoje e uma das maiores marcas de carro da atualidade. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. É de uma importância imensa vocês deixarem um like e se inscreverem em nosso canal. Muito obrigado e até logo.